Seja muito bem-vindo ao IVNcast. Tenho aqui Ricardo Petzold e Ricardo Salomão. A gente pegar uma data, eu acho que é 1985. Então, falando em era, eu devo ser da era dos dinossauros. E na garagem do Cal Neto. Aí começamos a fazer caixa de som na garagem da casa dele. O nome era Produção quando a gente começou. Em Atlântida, a gente tava na danceteria Atlântida. E o Paulo, não sei por onde, conheceu o Caco. E assim começou. E o nome da empresa do Caco era Vento Norte. Seja muito bem-vindo ao IVNcast, primeiro podcast sobre eventos feito por aqueles que fazem os eventos. Nós somos a Impacto Vento Norte e hoje eu estou aqui para falar sobre Isso é Vento Norte, contando um pouco sobre a história da Vento Norte, empresa fundada em 1985. Tenho aqui Ricardo Petzold e Ricardo Salomão, dois contrastantes que trabalharam. Um trabalha na nova era e outro que vem desde a primeira era. Eu queria que tu se apresentasse um pouco para a gente, Pet. Então, falando em era, eu devo ser da era dos dinossauros, né? Lá de trás, mas fazendo uma historinha assim pequena de como é que começou, se a gente pegar uma data, eu acho que é 1985, que um pouco antes disso eu estava na faculdade de arquitetura, e aí tinha uns amigos que tocavam, aquela coisa. E aí fizeram uma banda, o nome era Produto Urbano, o nome da banda. Uhum. Aí eu metido, antes eu fazia, no tempo que nem se falava DJ, eu era então DJ, né, de festinha de garagem. O 433, o antigo 433, eu fazia de segunda a segunda. 433, eu não sei nem conheço. Tá aqui perto do microfone. Aqui. Danceteria 433 o nome. E aí, eu vou ajudar vocês a tocar, vamos fazer show aqui, fazer show ali. E começamos a fazer. E era tudo, por exemplo, em Porto Alegre, dentro de Porto Alegre, a gente tocava tudo em barzinho. Chegava a fazer, na época boa, assim, uns 20 em Porto Alegre. Uhum. Só que a questão de técnica, de equipamento, era precária, né? Daí, lá pelas tantas, eu disse assim, acho que comprar um equipamentinho, já que a gente está fazendo bastante show, compra o equipamentinho e botamos a funcionar para nós, né? Aí eu tive essa ideia, chamei o meu irmão, o Paulo Petzold, medalha Petzold, medalha é importante, né? Uhum. E aí na garagem do Cal Neto, que era tecladista, depois foi tecladista do Papas, hoje ele trabalha acho, com outras... propaganda, essas coisas assim. Aí começamos a fazer caixa de som na garagem da casa dele. O Paulo pegava os projetos, montava mesmo, a gente fazia a caixa. O irmão dele foi avalista, nós fomos numa loja na Farrapos, se não me engano. Compramos uma Stanner, uma mesinha de 8 canais Stanner. Deve ser a Litossom, de certo? Não era Litossom, era um outro nome. Não vou me lembrar. Meia dúzia de microfone. Na Farrapos, nessa época, assim, deve ser do... Era lá no final, quase no viaduto. Gruta Azul. Mas lá a gente podia fazer alguma coisa, mas não fizemos. Aí, isso era 85. Aí a gente montou, então, o sisteminha de som. Como eu trabalhava no 433, aí começou a ter show no 433. E 85 foi a época que começou a história, o boom de bandinha de rock nacional. Começou todo mundo a aparecer e a gente apareceu junto. Então isso aí também foi um baita de um solavanco. Do empurrão, né? Porque eles, que legal, porque eu só fazia... O som desse bar era muito ruim, com vocês tá legal de fazer. A gente era todo mundo da mesma idade, mais ou menos. Então, além de tudo, ficou uma amizade e faz com... O nome era Produção quando a gente começou. Produção. Ficou acho que uns 2 anos com esse nome, Produção. Tá, mas a produção que tem em Santa Maria não tem nada a ver? Nada a ver. Ah, tá. A produção de Santa Maria é outra coisa. Aí a gente começou como Produção, chegou o verão, em Atlântida a gente fazia... Aí, essa época que começou Engenheiros do Havaí, Nenhum de Nós, TNT, todas essas Defala, todas essas bandinhas. Aí em Atlântida, a gente estava na danceteria Atlântida,
E o Paulo, não sei por onde, conheceu o Caco Bolsoni, que veio a ser o outro sócio. E o Caco tinha um sistema de som só mecânico, ele fazia só festinha, que era o que ele sempre gostava de fazer, era festa. Só que ele tinha um PA legal. E o Paulo conheceu ele na Saba, se não me engano, e aí lá pela Estância, nós temos um negocinho aqui maiorzinho, vamos juntar teu PA com o meu sisteminha e vamos fazer o show de não sei o quê. E assim começou meio que um namoro entre as duas empresas. E o nome da empresa do Caco era Vento Norte. A nossa era a produção. Aí, Isso daí por 1985. 1985, 86. Tá? Aí andou mais um pouquinho, daí eu saí, porque não tinha sociedade, como é que oficial, não tinha nada oficializado. Eu saí e ficou o Paulo e o Caco. Aí eu fui trabalhar em 2 anos em editora de revista, depois... Outra área totalmente diferente. Não totalmente diferente, mas eu sempre fui meio qualquer coisa que tinha arte, assim, eu estava no meio. E aí e eles continuaram. E depois eu fui trabalhar uns quase 5 anos no lado inverso, que aí é o outro lado do balcão, que aí eu contratava empresas para fazer os eventos. Fiquei um tempão com eles, foi muito bom para mim também, né? E aí em 93 eu reentrei na Vento Norte. Aí eu disse, eu volto como funcionário. Daí ficou o Caco e o Paulo como dono, eu que já tinha sido dono. E aí em 94 aí foi montado oficialmente o CNPJ da Vento Norte. E aí, desde lá... E aí agora temos até hoje histórias para contar. Aí tem um monte. O Petzold... Tem que apresentar também, né? Meu nome é Ricardo Salomão, né? As pessoas ligam para Impacto Vento Norte e pedem para falar com o Ricardo. Daí fica aquele negócio, qual o Ricardo? Que muitas vezes acho que é o Ricardo, um Ricardo ou outro, tem esse impasse. Daí agora se eu gritar Ricardo, titulei quem é que de vai Salomão, olhar? entendeu? Até porque quando fala o Ricardo da Vento Norte, é ele, que ele é o Ricardo da Vento Norte, eu sou o Salomão. Daí eu sou o Salomão. Mas o Ricardo é uma pessoa muito organizada. Vocês não viram aqui, ó. Uma lapiseira, uma caneta, um organograma, para poder falar. Olha aqui no vídeo aqui, ó. Ele fez toda a marcação para poder conversar aqui hoje num podcast, que é uma coisa informal, entendeu? E não olhei ainda. Ainda nem olhei. Mas é ótimo. Esse é o diferencial que eu sempre digo do Petzold, assim, porque ele é uma pessoa muito organizada. Se ele sai do escritório, e a gente vai lá e pega uma caneta dele emprestada para escrever uma marcação, no outro dia de manhã e chegar, e a caneta estiver virada para o lado. Ele disse, alguém mexeu aqui, né? Alguém mexeu, ele sabe certinho, entendeu? Ele é uma pessoa que sabe... A gente vai organizando. A gente vai organizando bastante, né? Na questão dessa da Impacto Vento Norte, quando nós tivemos eu e a Ângela tivemos uma oportunidade de fazer essa parceria, essa fusão. Foi muito bom, a gente conheceu o próprio Ricardo, uma coisa que eu não conhecia o Ricardo, entendeu? Eu, no casamento, não conhecia o Caco mesmo. Eu tinha uma empresa fazia mais eventos de prefeituras e outro segmento. A Vento Norte era uma empresa que era muito famosa, entendeu? E, claro, eu até alugava equipamento para vocês, mas eu não conhecia vocês, entendeu? E o engraçado era assim, que a Vento Norte nasceu som, e ela ficou muito tempo só som. Eles não queriam outra coisa. E qual que era o nicho específico da Vento Norte? Era festa? Não, era shows, mas era só som. Só som. Lá pelas tantas, por isso que ele fala que começou a alugar. Lá pelas tantas, para a gente conseguir trabalhar, nós vamos ter que colocar luz. Nós vamos ter que fazer mais alguma coisinha. Porque antigamente era assim, né? Era empresa de som e tinha luz. empresa de luz. Tinha a Plug, a Prisma, que a Impacto acabou comprando a Prisma, por isso que a gente alugava material para a Vento Norte, que era uma empresa só de luz. Tinha Spotlight, que a Impacto comprou o Spotlight, que daí por isso que a gente alugava material para a Vento Norte. Daí tinha o Aladim, que é uma empresa que acabou falando. Tinha o Arco-Íris, que era o Maurício, que é o Acosta. Daí o Maurício acabou parando, ele virou funcionário da Prefeitura de Porto Alegre. E as empresas acabaram parando, entendeu? Porque elas viram também que não dá para ficar só com o segmento, né? E daí começaram a fazer esse é o diferencial que a gente fala tanto da Impacto. E lá pelas tantas eu ouvia assim, de onde é que vem esse equipamento? Vem da Impacto, a gente está alocando da Impacto. E eu dizia, que legal, porque, tipo assim,
eles diziam assim, não, olha, vem tudo nos cases direitinho. E, por exemplo, eu loquei 10 e veio 12. Né? Eu dizia, bacana, mas não conheço. Porque às vezes também dá aquela confusão, impacto. Conjunto, né? O impacto musical, o conjunto, o que era aquilo. Então, a minha área, eu conheço o evento, porque trabalhei com produção bastante tempo. E o Ricardo, a empresa dele já nasceu como uma produtora fazendo o evento. Eu sempre contratado para... Né? É que, na verdade, eu sou de um outro segmento. O Pet Zod, ele é ele, na verdade, agora eu vou fazer eu gosto muito dele, entendeu? Não é... A gente, de vez em quando, se estressa, briga, mas nada assim. É que ele é um artista. O falecido pai dele, porque você não saiba, que o pai dele, o irmão dele, o Paulo, ele é um técnico de som famoso, foi técnico do Papas da Língua há muito tempo, ele faz esculturas de madeira, ele largou a vida, ele não quis ser dono da Vento Norte, porque ele era dono da Vento Norte, para ficar num sítio fazendo esculturas de madeira, vida boa, good vibe, entendeu? E o pai dele, vocês sabem, vocês em casa, que tem aquela garrafa térmica que aperta o botãozinho que vira água, foi o pai dele que inventou. É sério isso? O pai dele que patenteou, o pai dele que inventou. Industrial, pai. Aquela garrafa que aperta para sair a água, garrafa térmica. É o pai dele. Assim, daí faz assim. Isso. Talheres, vários talheres que tem. Entendeu? Trator, revólver, um monte de coisa que... Mas aquela garrafa que é a Pump, eu não fazia ideia disso. O falecimento do pai dele mas foi por no aí, Jornal Nacional, deu assim, o falecimento do pai. E por aí, então, eu seria... Sempre foi artista, né? Ele era pra ser, é da por isso família que era do arquiteto, Gene, né? é do Gene. Arquiteto, tem um toquezinho, entendeu? Por isso que eu falei antes, tudo que tinha arte, edição... arte gráfica, arquitetura, barará, tudo eu tava meio... integrado junto. Mas no fundo queria ser músico, né? Queria ser músico, só não tem o dom, né? Principalmente música. Só que não tem o dom, né? Não só tem ouvido, né? Tenho ouvido e gosto, né? E que nem pelo teu roteiro, que a gente tava brincando... Que já pulou o roteiro, acabou? Já pulamos, esculhambamos. O que a gente faz? Se tu for olhar, o meu, vamos dizer, sou vendedor. Mas eu nunca, jamais me considerei vendedor. Eu digo assim, eu sou atendimento. Tá? Eu atendo o fulano para que ele use o serviço que eu presto, né? Mas sempre atendimento, foi sempre confiança, sempre quase amizade, quase não, mas a eu maioria creio muito que amizade. Todo mundo que trabalha aqui na empresa é mais atendimento do que vendas, porque... É que chama a venda, né? A área. É o departamento comercial. Né? Mas é que não é só aquela coisa de vendi, toquei, peguei, paguei. Porque na verdade a gente não vende um material, a gente vende um serviço, né? Daí eu mandei o material, tu pegou e levou embora. Também. A gente vende serviço, tem que resolver, tem que... E a gente se envolve, aí termina ficando amigo, e aí daqui a pouco tu... Já fica briga, né? De inimigo, daquilo, tem que pagar, o cara não pagou. Mas normalmente sempre comigo, graças a Deus, sempre pro lado do bem, me tornei amigo das pessoas, as pessoas gostam de mim, falam, cadê, por que tu não tá fazendo, por que isso, por que aquilo. Você do podcast, se tiver alguma reclamação da garrafa, aquela aqui do Pump, que é lá, não vai fazer reclamar no podcast que não tem nada a ver, entendeu? Nos comentários do podcast, não vai reclamar, depois. Entendeu? Como é que chama aquele pessoal que fala mal do negócio, Lauren? Os haters. Os haters. Foi só uma ilustração. Foi só uma ilustração, porque ele é um artista, entendeu? Vem do sangue. Tá, e me conta, Pet, como é que eram os eventos naquela época? Vocês eram com mesas analógicas? Me conta como é que é, porque é bem contrastante de como funciona hoje em dia e daquela época. Deve ser muito mais difícil de produzir, de montar, de organizar. Para quem entende um pouquinho, por exemplo, a gente pegava essa tal mesa Stunner de 8 canais, e a gente fazia um show no salão da Saba, lotado, e a impressão que dava que funcionava muito bem, muito legal. Né? Claro, era analógico, às vezes fazia um Y, um Z, um X para melhorar um pouquinho, para pegar mais canal. Mas isso aí sempre funcionou bem. Não é que a produção foi... tudo, a partir de 85 é que a coisa foi crescendo em exigência, a luz, por exemplo, eu tenho fotos ali, tem fotos, alguma coisa. A luz eram 2 ou 3 torres atrás, né, só atrás,
com meia dúzia de lâmpada par, colorido, vermelho, azul, amarelo, né? Alguma coisa branca para a plateia, e era isso. Né? O resto era... E o som. Hoje em dia Que tu às vê... vezes era... E o som, muitas vezes, ele era muito bom, ele atendia. Claro, às vezes faltava volume, às vezes... Né? Mas ele... É que eu sempre digo, na verdade, eu vou falar uma coisa agora que muitos podem falar muito mal. Quem garante que os Beatles Sim. iam fazer sucesso agora? Porque os Beatles, antigamente, eles cantavam em 4 canais, com 4 microfones, que num show, para 50 mil pessoas, que ninguém escutava o que eles iam cantar. O som não era bom o suficiente. Não era bom o na suficiente, verdade, na verdade, quem na verdade, cantava tu era... escutava o público público berrando. berrando, Não exato. era nem cantando, era berrando. histérico. Talvez uma televisão preto e branco, que talvez o som era um alto-falantezinho de 2 polegadas, que não tinha nenhum grave, não tinha uma qualidade boa, não tinha um som... não estou falando dos Beatles, vamos falar qualquer artista. Nós estamos falando assim, tecnicamente Tecnicamente, não quem da garante? música, entendeu? Porque os artistas são bons, estou falando dos Beatles de maneira de figurado. Isso. Quem garante? Talvez um artista do passado não fosse fazer sucesso agora, ou vice-versa. Pelo fato da qualidade que tinha antes, as câmeras que filmam agora pegam até uma As espinha, imperfeições qualquer do coisa. rosto, Antigamente não. Então, isso que a tecnologia, a qualidade que está pegando, que as pessoas... Tem que estar no sangue, o cara tem que ser bom mesmo para ter feito sucesso no passado e fez sucesso agora. Por isso que muitos artistas fazem sucesso. O Roberto Carlos faz sucesso no passado e agora. Por quê? Porque ele é bom. Sim. Né? E a rapidez, como tudo, né? A rapidez das coisas. Tu pega 85 desse início que eu estou falando, quando tinha... tu queria contratar alguém, tu tinha que ir pro Odus, lembra? Do Bugo, não sei se tu lembra. Bugo, só de nome, eu não conhecia. Tinha Odus, tinha a Aue, se não me engano, que era do Karl Hafner, que era baterista. E aí, para sair dali, o que existia? Os ônibus de banda de baile, com o seu equipamento dentro, e uns ônibus de Gaudério, mais nada. Não tinha mais nada. E como é que vocês faziam as vendas, as contratações na época? Era mais no boca isso que eu a digo, boca. no boca a boca. A gente pegava sisteminha no 433, esse, na danceteria. Todo dia tinha show. Dali, quando a gente conseguia aumentar um pouquinho, começou a andar. Me lembro que o primeiro show grande que a gente fez foi rock no viaduto, no estádio do Zequinha. Imagina, no estádio. Isso foi quanto tempo depois de vocês começarem? Não lembra? Eu acho que não foi... Se pegar do 85 ali, acho que era início de 90, por ali, 91, 5, 92. 6 anos, né? Eu devia ter ido, porque eu morava no Epeíra ali. Tu devia ter ido. E depois, se tu for pensar nessa coisa rápida, por exemplo, hoje, tu pega esse som que nem eu te falei, com meia dúzia de lâmpada colorida atrás. Daqui a pouco já tem o canhão, aquele que sempre teve, né? O canhão, Sim, que é o seguidor. Canhão seguidor que sempre teve. Isso aí começou a mudar, aí tu atropela um pouquinho, aí começa... Como é que tu enxergava começou a shows em locais grandes. Como é que tu enxergava a pessoa? Tu não enxergava, as pessoas de binóculo para enxergar, porque não enxergava. Aí depois começou a entrar telão, precário. E hoje em dia, se fizer uma comparação, o painel de LED ele tomou conta. Óbvio, é uma tecnologia muito então, boa. É uma mudança muito grande, entendeu? Não consegue imaginar ir num show hoje em dia sem painel de LED? Show grande. Eu acho até, uma vez eu conversei com o Cabelo, que me perguntou umas coisas, eu acho que hoje até é muito exagerado. Tem muita gente que está começando, muita gente que vai no embalo assim e pede muita coisa que não precisaria ficar demais, entendeu? Às vezes o simples para mim, pelo menos. O menos é mais. O menos é mais. Então fica aquela coisa assim que é quantidade. Mas a visualização do público. E aí quando tu vai num show que tem um cara de luz que pensou e daqui a pouco tem um pontinho lá, uma coisinha aqui, aí tu te dá conta de que não precisa. Mas daí... Né? Às vezes precisa, né? Mas daí só a pessoa que tem o dom, o cara que entende de eventos, alguém entende. A grande maioria vai dizer, fui lá, não tinha nenhum efeito, foi uma coisa pobre. Só que tem esse olhar. Quem tem um olhar... Só que hoje em dia, para sobreviver e para ficar essa empresa que nem a Impacto Vento Norte, tu tem que ter muito, né? Até para, às vezes, oferecer pouco, coisa assim. Mas tu tem que ter, hoje tem que ter painel, tem que ter a iluminação
top, tem que ter som, tudo tem que estar... E muito rápido, né? Eu queria perguntar Na minha também, época não era assim, a gente comprava uma mesa DDA, e quanto importava da Inglaterra, pagava um dinheirão, e essa mesa DDA a gente usava 10 anos e era o que queria. Todo mundo, DDA da Vento Norte, Aham. pega Vento Norte porque... Tem uma DDA. Só que isso aí, esse espaço de tempo, era muito maior que hoje. É que hoje as mudanças e a qualidade dos equipamentos hoje é muito mais rápido de chegar aqui. O rider de hoje tem aquela coisa de moda, equipamentos da moda. Daqui 2 anos já mudou, já é outra. E quem tem a empresa tem que acompanhar isso. Se nós pegar agora aqui, mesa de som. Antes da pandemia, ninguém pedia SD8, SD9. Agora ninguém pede. CL5. CL5. Agora todo mundo- só isso. É isso aí, só pode, entendeu? PM5D de design é uma mesa que só Esses dias eu fiquei sabendo, eu trabalho aqui, Aham. esses dias eu fiquei sabendo que quase que não tem mais a Volites aqui, que é mesa de luz. É. Esses dias, mas como não tem? Eu disse, não, parece que já não estão mais usando, é tudo GRAM-MA. Né? MA? Só que ele, como dono da empresa, eu tô numa boa porque eu sou, né, porque eu sou funcionário. Ele, como dono da empresa, se ele não acompanhar isso, que é muito mais rápido, a coisa... Tá muito, entendeu? E as pessoas estão evoluindo muito, entendeu? Painel de LED, se tu pensar, nós estamos com painel 3mm. Daqui a pouco as pessoas já estão pedindo painel 2mm para... OLED, como é que é? Essas tecnologias de TV, né? Daí só que o contratante quer pagar menos ainda, cada vez menos. Esse que é o problema, entendeu? Não, mas as novidades do mercado vão chegando aos poucos no Brasil também, porque esses painéis mais finos provavelmente já são um sucesso lá fora para eles estarem pedindo aqui, não? Não, mas tá chegando tudo junto tá agora. chegando. Tá? O Brasil já tá no top 5 da tecnologia já. E como é que foi, tipo assim, a fusão da marca foi em 2011, né? Como é que foi que aconteceu tudo isso? É que em 2008 o Caco faleceu, novo, foi jogar bola, se sentiu mal e daqui a pouco o Caco morreu, tá? Uma comoção, um troço do nada, assim, né? E aí, a partir dali, daí ficou só o Paulo como sócio e a gente para fazer investimento ou coisa assim, precisava de alguma coisa. Vamos dizer assim, deu uma emperrada, eu estou falando de parte legal, da morte dele, até a gente conseguir andar de novo, porque tinha coisa de inventários, não sei o quê. Então, meio que deu uma trancada, né? E aí, nessa conversa, daí que a gente também, para atender os clientes, eu comecei a ter que locar. Então, só que nada disso nunca abalou o nome. A coisa mais importante que a gente era o nome da Vento Norte. Vento Norte, ó. Tu sabe top, que é qualidade, né? E não interessa o que a gente estava passando, as pessoas soubessem ou não soubessem. E o meu irmão que começou aquele ele mora na beira da lagoa aqui no interior. E ele cada vez mais queria ficar lá. Né? E aí, tanto que às vezes as pessoas... E eu ficava aqui meio que tocando e as pessoas achavam... Daqui a pouco achavam que eu era sócio, que eu era dono. E eu dizia, não sou dono, não sou sócio. Mas a gente foi tocando. E nisso aí, abriu uma brecha lá pelas tantas, perto de 2011, que começou se alguém quiser investir... A gente tentou gente para investir, mas e do investimento então passou para venda. Em vez de alguém entrar junto, passou para uma venda e uma fusão daí a gente também escolheu manter o nome Vento Norte pela referência que sempre foi no mercado, né? Sim. Como eu te falei, a Impacto, né? Nessa época nós adquirimos algumas empresas que tinha até no mercado, sim, entendeu? E todas a gente acabou não usando o nome, a única que com certeza a gente usou, inclusive o nosso logotipo, pode ver, ó, foi usado, o logotipo da Vento Norte, botamos o nosso lado, nosso impacto era assim, e foi por causa disso, que queiram é uma marca muito forte, e eu sei que, entendeu, porque a gente veio a se juntar e ficamos cada vez mais fortes, estamos uma marca consolidada no mercado nacional e internacional, cada vez mais fortes. E o grupo Impacto Vento Norte, no caso, que hoje em dia são 2 empresas, ele
ele vem com uma questão que é muito mais amplo. Naquela época, você trabalhava só com sonorização, o Impacto trabalhava com mais diversidade de equipamentos. E eu queria entender, tinha mais pessoas que começaram naquela época e ainda estão de pé até hoje, pessoas, empresas, tipo, que começaram em 1985? Tem outras empresas que continuam, existe ainda. A Opus é uma empresa que existe ainda, faz produção. A Terceira Odisseia, que tem o Lauro, que um dia a gente pode convidar o Lauro para vir aqui, entendeu? Ele é bastante histórias. A Tânia que vem falar aqui, eu acho que um pouquinho depois ou nessa época tinha a Texas, ela e o A Rogério. Tex, Tinha exatamente a Tex. tem o Kina, e não sei se ainda tem. Tudo essas aí são mais antigas. Sim, Depois começou 0DB. Mas uma começou- das primeiras pioneiras do ramo aqui no Sul foi Acho a nessa parte. Junto com essas que eu comentei, que tinha a AUE e a Odus, se eu não me engano, o Odus era o nome. Que eu me lembro, né, posso estar enganado, era mais ou menos isso aí. Né, de empresa dessa época, que tinha nessa época. E que sigam fortes, firmes. E a. Qual foi um evento muito marcante que aconteceu enquanto você trabalhava na Vento Norte que tu acha que seja importante lembrar? De um evento específico? É. É que era uma sequência, assim, de coisa. Essa sequência, assim, cada coisa era uma conquista. Daqui a pouco, nós vamos, que nem eu disse, o rock no viaduto, era uma coisa num estádio. Tinha o Branco, da Branco Produções, que trabalhava na Secretaria de Cultura. Daqui a pouco a gente começou a fazer show no Glênio Pérez, ali no ar livre. Me lembro uma Marisa Monte no Salão de Atos da URGS, que foi um retorno que a gente conseguiu pegar Opus. Isso, né? Opinião, Dado Beer. O Dado Beer, quando abriu na Nilo, primeiro dado com a cervejaria, o equipamento, o som era nosso. Opinião, o bar, quando começou a fazer uma coisa mais assim, o equipamento era nosso. Então, cada uma dessas coisas alavancava outras, né? E o crescente da história era isso. Então, eu não sei te dizer assim... Um ponto específico. Específico não tem. Lá pelas tantas... Planeta Atlântida. Vamos fazer, então, começamos pelos palquinhos secundários, né? E fomos indo até que hoje, com a Impact, acho que foi até no primeiro ano ou coisa assim, a gente começou a fazer aquele concerto Zafari do fim do ano. Era uma outra empresa que fazia. No primeiro ou segundo ano que a gente se juntou, vamos fazer, já fizemos. Então cada coisinha... É um salto. Ponto importante para a história. Cada coisa, né? é um salto. E muito nisso que eu falei, da credibilidade que a gente tinha, entendeu? O Caco e o Paulo estavam sempre no evento, eles que mexiam. Até hoje eu me lembro quando, no primeiro ano que a Impact fez o Planeta Atlântida, logo quando começou o Planeta Atlântida, o Paulo Petzold me ligou. Não, ele me ligou, eu estava lá, ele me chorou. Ele me ligou e falou, eu estou aqui chorando porque, a empresa que eu criei aqui, estou aqui fazendo o Planeta Atlântico, que não queira, no palco principal do Planeta Atlântico, foi aquela baita montagem, todos os funcionários que eram na época dele, todos os colaboradores, todo mundo estava junto lá, entendeu? Ele estava muito emocionado, aquilo ali me deixa muito feliz. Vamos deixar aqui um beijo e um oi pro Paulo. Isso, acabou de... entendeu? Acabou de se recuperar de um baque aí, de cirurgia, tá bem em casa aí, certo, entendeu? Tá se recuperando, tá firme, forte já. Mas acho que é isso, né? Coisa lá de marcar um outro encontro, eu vou te convidar também, Paulo, para a gente comentar um pouquinho mais sobre a Vento Norte. Afinal de contas, isso é Vento Norte, isso é Impacto Vento Norte e isso é a gente. Um brinde. Saúde, saúde, saúde.